Leonardo, realmente é assim, o prefeito, como foi me dito na época, eles têm a visão empresarial, ele tem os focos. Qual é o foco hoje? É os cargos comissionados. Para quê? Para as pessoas estar aí falando bem, elogiando a administração e tal, então ele precisa ter pessoas do lado dele. Então essas pessoas estão do lado dele por quê? Porque ele deu cargo, deu um salário bom. Em 2007 ele fez uma reforma aí e repassou, aliás, né, um acerto no salário dos cargos comissionados em torno de 30%. Com a promessa, inclusive, quem assistiu à sessão de Câmara no dia do reajuste do salário do servidor, ou mesmo um projeto que ele mandou corrigindo o salário dos pedreiros, se não me falha a memória, o Cristiano Salmeirão, que era vereador na época, ele votou a favor desse projeto, dando esse aumento aos cargos em comissão, com a promessa de que esse mesmo valor seria repassado aos funcionários efetivos. Inclusive, isso foi palavra dele. Se tiver uma fita gravada daquela época, é só pegar que vai ver que foi o que ele disse. Aí ele votou a favor também, depois do aumento dos prefeitos, dos pedreiros, me perdoe, porque havia novamente essa promessa, e até então não aconteceu, ficou só na promessa. Então ele deu aumento para os cargos comissionados. Como ele não conseguia contratar pedreiro na prefeitura, me parece, pelo que eu ouvi, não sei se é verdade, vamos ver depois do resultado aí, não está tendo muita inscrição de pedreiro também não, porque o salário continua sendo desinteressante. E ele prioriza então o quê? Aquilo que ele precisa. É o caso da hora extra que eu falei. Hoje, você pega o setor de obras, serviço de execução aí de pavimentação asfáltica, o serviço de maquinário, está trabalhando fora do expediente normal, está trabalhando de sábado e domingo. Por quê? Porque ele tem que fazer média com a população, ele tem que mostrar asfalto, ele tem que mostrar serviço, porque o ano que vem é ano político. Os 2 anos para trás não mostrou nada, não pagou hora extra, não levou ninguém a trabalhar fora de horário, porque não havia interesse. Então o foco dele é o quê? É melhorar o salário daqueles que ele precisa, aqueles que não precisa fica de lado. Então ele não se interessa em corrigir o piso de todo mundo para que todo mundo ganhe bem, não. Vamos focar naqueles que a gente precisa. Nos que não precisa, a hora que precisar, a gente dá hora extra e isso fica contente. Inclusive, até me permite aqui, eu vou estar fazendo uma assembleia no sindicato, exatamente para esclarecer isso para o servidor, porque o servidor fique atento também. O sindicato a gente tem feito a nossa parte. Agora, se não houver uma colaboração por parte do servidor, o sindicato sozinho, pouco ou nada consegue. Tem que ter o trabalho do servidor. Muito bem, Hélio. Eu gostaria de saber o seguinte. A gente tem conversado aí com os servidores municipais, e eles estão demonstrando uma confiança muito grande no seu trabalho. Então eu perguntaria para você, qual é o seu projeto em benefício desses servidores com relação ao reajuste salarial? Leonardo, nós vamos continuar aí nessa cobrança junto à administração dessa reposição, pelo menos que ele iguale o piso da categoria com o piso nacional, que seria o salário mínimo. Para quê? Para que as pessoas que estão na referência 1B, 1C, 1D, 1E, eles possam ter realmente de volta resgatado o salário de direito deles, porque essas pessoas vão continuar recebendo o salário mínimo constantemente. Nós vamos continuar nessa cobrança. Se caso realmente eu perceber que o prefeito não tem intenção de dar essa correção, eu vou estar fazendo essa assembleia, nós vamos estar entrando na justiça, pedindo aí através de uma obrigação de fazer, ou através, vamos ver qual a medida que a gente pode estar acionando aí, para que ele corrija esse piso e para que ele não fira mais a Lei 3.040, que é esse alinhamento de salário. Nós vamos buscar judicialmente. Até então não o fizemos, por quê? Porque a gente estava acreditando realmente que a intenção do prefeito era corrigir, assim como ele colocou no carnê de IPTU dizendo que ia fazer essa correção. Então nós vamos tentar mais uma vez. Vou chamar a Assembleia, se os funcionários achar que a gente deve entrar na justiça, vamos entrar. E vamos preparar também um desfile para o final de ano no centenário da cidade. Vamos desfilar lá, vamos demonstrar para a população de uma maneira muito ordeira, com faixas, com cartazes, com um veículo. Nós vamos ter o apoio da federação, da confederação, da nova central sindical, que vai vir com veículos, vai vir com o pessoal que apoia a gente, e nós vamos entrar no desfile de aniversário da cidade para mostrar para a população, para mostrar para a imprensa de uma maneira geral, o descontentamento do servidor público. Por quê? Não contra a população, como eu disse, porque a população é uma população trabalhadora, uma população que paga seus impostos.
mas sim, que são os nossos verdadeiros patrões, mas sim contra essas pessoas que estão administrando, que só pensam em máquina, só pensa em volume, não pensa no cidadão ser humano, não pensa naquele pai de família que está aí passando por dificuldades. Eu fiz um pedido aí para a criação de um programa de amparo psicológico ao servidor público. A prefeitura tem psicólogo, a gente só escuta a crítica porque o servidor apresentou atestado, porque o servidor vive doente. Ou será que não parou para pensar ainda que a maneira que o servidor está hoje, a tendência é ele ficar mais doente? O emocional é que controla o nosso corpo, o nosso organismo. Ele chega aí para trabalhar preocupado que não conseguiu pagar muitas vezes uma conta de luz, não conseguiu aí pagar o seu aluguel, porque o salário não está dando malemar para se alimentar. O ticket hoje que recebe aí, perante toda a região nossa, é o mínimo do mínimo. Ele não tem interesse em corrigir o piso, deu um prêmio de assiduidade inconstitucional, querendo tirar direitos do servidor já adquirido por lei, não está pagando esse prêmio de assiduidade. Quer dizer, é uma desmotivação para o servidor, aquele que trabalha, aquele que faz a cidade crescer, aquele que ajuda a manter a cidade, está totalmente desmotivado, como eu disse. Então a nossa luta vai continuar sendo a correção desse piso. Eu não quero muito não, é pouco que eu estou pedindo em relação ao que tem muito mais aí para ser feito pelo servidor. Então a prefeitura não atende, a administração não tem interesse, demonstra uma total falta de respeito quanto à questão do servidor público. Deveria tratar com mais carinho, porque se existe alguma coisa hoje na cidade, foi o servidor que fez acontecer. É o servidor que trabalha embaixo de sol, é ele que vai lá e coloca a vida dele em risco, às vezes aí, executando determinadas obras. Para quem, na hora da inauguração, como eu disse, não existe uma placa em Birigui hoje com o nome de um servidor que trabalhou numa obra. Vai lá o nome do prefeito, vai o nome do vice, o nome do secretário, o nome do presidente da Câmara, o nome de mais não sei quem que nunca foi lá na obra, está lá na placa. E aquele que trabalhou, que se colocou em risco, não tem. Me parece que agora fizeram uma lei, né, que vai ser obrigado a constar o nome de um servidor. E, aliás, o vereador está de parabéns que acatou essa ideia aí e resolveu fazer, porque até hoje não tem. Você roda Birigui, tem tantas obras aí realizadas, aí você não vê o nome de quem foi que trabalhou ali, não. Aquele que deixou a família no final de semana, no feriado, à noite, aquele que deixou de conviver com os parentes que veio de fora aqui, porque ele tinha compromisso na prefeitura para executar uma determinada obra que precisa ser entregue, precisa ser inaugurado, foi lá, se dedicou, trabalhou e está aí totalmente obscuro, não sabe. Tem funcionário hoje aposentado aí que eu tenho dó de ver, pessoas que trabalharam, se dedicaram, se aposentaram sem qualidade nenhuma de vida, cheio de problemas, uns infartados, outros com derrame, outros que teve aí problemas neurológicos, totalmente desamparado também, que os aposentados nosso municipal, infelizmente, está numa situação calamitosa. Dia a dia o pessoal está indo lá e, infelizmente, a legislação é aquilo, o funcionário é obrigado a se sujeitar e a gente pouco ou nada pode fazer, porque depende única e exclusivamente da boa vontade de uma pessoa, que é o prefeito municipal, que nada faz, infelizmente. E a gente está aí nessa luta, Leonardo, querendo conseguir essa melhora. Muito bem, Hélio. Isto, pelo que a gente sentiu aí, a gente está percebendo que o sindicato está chegando na tolerância zero. Infelizmente, Leonardo, eu não queria que chegasse a isso, mas é num ponto, porque quando se fala em acordo, em diálogo, precisa ter duas pessoas para conversar. Uma sozinha, o pessoal vai ver eu conversando sozinho e falar que eu sou louco, né? Mas não tem acordo, não recebe a gente, não quer receber a gente, não quer conversar. Que pelo menos, né, demonstrasse um pouquinho assim de humildade e recebesse a gente, conversasse. Vamos dialogar, vamos mostrar, vamos debater. Olha, você está querendo isso, mas o município está nessa situação hoje, o que pode ser isso e tal, e negociar, mas não tem esse tipo de diálogo. Não tem. Eu tenho procurado trabalhar o máximo possível para o servidor, inclusive, como a gente não consegue nada junto ao prefeito, temos buscado fora, ampliamos a sede ali do sindicato, estamos disponibilizando algum espaço, quero colocar um dentista para atender o servidor ali, que é afiliado ao sindicato, quero colocar uma sala de informática ali para dar oportunidade do funcionário aprender alguma coisa. É trabalhoso, é difícil, mas nós estamos nessa luta, estamos buscando recursos, inclusive fora, para fazer esse tipo de coisa, e estamos nessa luta. Agora, o que eu gostaria, mais do que tudo isso, era que o prefeito realmente abrisse espaço, que ele enxergasse um pouquinho que as pessoas que estão carregando a administração nas costas, que é o servidor público, está totalmente aí à margem, não está tendo reconhecimento nenhum, não está tendo benefício nenhum. Enquanto alguns aí que nem horário não cumprem na prefeitura, ganhando salário altíssimo,
ganhando aí 1000% a mais do que ganha o servidor, que ganha um secretário aí mais de, em torno de 545 servidores, 5 mil e pouco de salário, vê a diferença, e não tem obrigação de cumprir jornada de trabalho, e o servidor que trabalha ganhando uma miséria. Então, vamos, né, ser um pouquinho mais coerente aí, vamos procurar sentar e dialogar e corrigir aquilo que o funcionário realmente merece, e o reconhecimento como ser humano. Muito bem, Hélio, já houve ocasiões aí em que os servidores foram à medida extrema, porque não eram atendidos, eram maltratados na prefeitura e partiram até para a greve. Atualmente, se cogitou numa iniciativa dessa, não? Senhor Leonardo, hoje a greve, para se acontecer uma greve, a gente tem que estar muito bem estruturado, muito bem documentado, já falei isso para os servidores. A greve em si, na minha ótica, tá, ela prejudicaria muito mais o munícipe do que a própria administração. Por quê? O munícipe ia ficar defasagem de certos trabalhos, e a administração não seria prejudicada em nada, a não ser na sua imagem, né, na sua reputação. Mas não é descartado, que eu já fui cobrado por vários servidores, né, de fazer uma paralisação. Nessas reuniões que eu tenho ido a São Paulo, ali na federação, que é onde se reúne ali em torno de 50, 60 sindicalistas, presidente de sindicato, cada um traz alguma novidade, alguma legislação nova ou algum caminho, e nós tivemos alguns resultados aí com algumas paralisações, que inclusive nós estamos apurando, essas paralisações, que inclusive ocorreu na área onde hoje Birigui mais sofre, que é a área da saúde. Houve uma paralisação, inclusive embasada na legalidade. Eu já estou pegando subsídio com eles aí, e a gente vai estar conversando com o servidor nessa assembleia, ver o que o servidor quer fazer. Vamos fazer uma paralisação? Vamos, pelo menos de uma maneira bem ordeira, né, sem confusão nem nada. Vamos fazer uma manifestação? Vamos lá no Paço Municipal, vamos nos reunir ali, vamos levar faixa, que nós fizemos da outra vez. Vamos fazer uma manifestação pública, chamar aí a imprensa local, convidar todo mundo para vir, para divulgar, para ver se o prefeito enxerga que ele está na contramão. Ele não está buscando o progresso de Birigui, ele não está buscando o crescimento da cidade da maneira que ele está fazendo. Ele está emperrando, por quê? Porque o funcionário está, infelizmente, desmotivado. Se você pega um carro aí que só anda com gasolina, você põe álcool nele, ele vai andar engasgando, vai andar e não vai render. Assim está o servidor público, ele não está sendo, vamos dizer, remunerado, não está sendo estimulado como deveria ser. Então ele vem trabalhar, não é porque ele não quer prestar o serviço, é que qualquer pessoa que não está bem emocionalmente, que está cheio de problemas na sua residência, problema de saúde, um plano de Santa Casa aí que não funciona, de acordo com o que deveria, defasado também, assim como o salário do servidor. Ele vai preocupado que o filho está doente, vai preocupado que a esposa não está bem, vai preocupado que não pagou a conta. Quer dizer, como que essa pessoa vai ter condições psicológicas de atender um outro ser humano com problema? É difícil. Então, até já pedi para a população um certo reconhecimento, uma tolerância com determinados setores da prefeitura, porque o servidor hoje ele está na flor da pele, ele está numa situação, não que ele queira ser ruim ou queira atender mal, ele às vezes é até obrigado a fazer isso, porque se ele começar a querer, vamos dizer, atender muito bem o munícipe, ou dar aquele atendimento que em certos setores aí, ele vai acabar sendo penalizado. Teve vários funcionários aí que foram transferidos de setores, por quê? Porque não seguiu a regra do que manda a chefia. Hoje o servidor público está numa situação que ele não pode ouvir, ele não pode falar, ele não pode ver nada. E nem manifestar também, tem que ser mudo. Porque se ele falar algum... Nesse assunto, Hélio, o prefeito chegou ao ponto até de proibir funcionários da prefeitura de conceder até entrevista à TV Birigui, que é para falar das coisas da prefeitura. Veja até onde que chega a prefeitura.